Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma live do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para a nossa sequência de estudos. Entrei um pouquinho atrasado hoje, né? Hoje é domingo, dia 18 de outubro. Nós vamos seguindo aqui com o nosso estudo, com a nossa live de O Livro dos Espíritos, né? Desculpe meu ligeiro atraso, né? Tive um problema aqui de conexão, estava tentando organizar a conexão aqui do Instagram que não estava dando certo, né? Então, mas agora já deu certo e vamos então seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro primeiro, estamos estudando a escala espírita, que fala das ordens, né, da escala dos espíritos, da escala evolutiva dos espíritos. Na última live de quarta-feira nós conversamos sobre a questão 102, falamos dos espíritos impuros enquanto uma classe, né, que Kardec coloca-os na 10ª classe. Então nós conversamos sobre isso, né, na última live, falamos das características desses espíritos, por assim dizer, impuros. E hoje nós vamos ver aqui as outras classes, né? Espero que a gente veja mais de uma classe hoje, né? Nosso estudo são mais ou menos 60 minutos, então vamos discorrer ao longo desse tempo. E explico aqui que nem sempre eu consigo ver os comentários, as perguntas, porque passam de maneira muito rápida, então nem sempre eu as vejo, né? Então, à medida que eu vou percebendo, eu vou respondendo uma ou outra pergunta, mas desculpe-me, já peço de antemão essas desculpas, porque eu sei que não vou conseguir ler os comentários e responder as perguntas em maior parte, tá certo? Bom, então vamos aqui para a questão 103. Nona classe, dentro da ordem que Kardec coloca espíritos imperfeitos, a nona classe, espíritos levianos. Então nós vimos os chamados espíritos impuros e percebemos que nessa classe de espíritos impuros, o ponto predominante é a maldade, ou seja, são malévolos. É uma natureza ainda malévola, é uma índole ainda malévola. Praticam o mal pelo prazer de fazer o mal, comprazem-se em fazer o mal. A nona classe, nós diríamos que a característica marcante é a inconsequência. Não necessariamente essa nona classe, espíritos levianos, são malévolos. Não necessariamente eles são malévolos. São mais inconsequentes do que malévolos. Então, a 10ª classe são espíritos malévolos. Essa nona classe são espíritos não malévolos, mas são espíritos inconsequentes. Não medem as consequências dos seus atos. E aqui diz Kardec, são ignorantes e maliciosos. Maliciosos no sentido não malévolos, maliciosos, cheio de malícia, né? São inconsequentes e zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos, ligeiras alegrias, em aborrecer e induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. Então vejamos aqui que são espíritos inconsequentes. São espíritos que se metem em tudo, que dão palpite em tudo, que de tudo querem dizer saber, embora não saibam. São espíritos que causam aborrecimentos, causam até alegrias. São, digamos assim, os brincalhões, os espertalhões, por assim dizer, né? E aí segue Kardec. A esta classe pertencem espíritos também, vulgarmente designados pelo nomes de duendes, tragos, gnomos, diabretes, ou seja, o folclore, né? O folclore popular,
né? Daí a palavra folclore, né? Folk, né? Do germânico, povo, né? Folk. O folclore acaba colocando nesses espíritos esses nomes, né, que a tradição vai chamando. Né? Então não quer dizer que eles sejam gnomos, duendes, não é isso. É o folclore que acaba associando a esse nível de espíritos que são eminentemente inconsequentes, brincalhões e de certa forma maliciosos. Então acaba levando a esses nomes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazemos ou como se faz com servidores, né? Que é uma expressão típica do século XIX. Né? Nós temos que entender a linguagem que Kardec usa, que é a linguagem da cultura do século XIX. Em linguagem de hoje, talvez não usaríamos uma expressão nesse nível, mas é a linguagem do século XIX. Aqui, na ideia de dependência, não é no sentido de dependência de estarem ligados, não é isso. É que esses espíritos, muitas vezes, são empregados, são utilizados, eles por espíritos mais evoluídos, para algumas ações que são do campo muito próximo à matéria. Né? Por exemplo, os movimentos sematológicos, né? Ou seja, a sematologia. O que é sematologia pela visão espírita? É a movimentação dos corpos inertes por forças espirituais. É a ação dos espíritos nos corpos inertes que os fazem movimentarem-se. Então vejamos no aspecto das mesas girantes, né? Os fenômenos das mesas girantes. A energia para atuar nesse campo diretamente material, ela é não tão sutil, não tão sutil. Então há uma energia um pouco mais densa. Então os espíritos superiores, nesse processo de apresentação, ou de chamamento de atenção para a realidade espiritual, para os efeitos físicos, esses espíritos são mais propícios. Então, como são espíritos que não fazem o mal por fazer, não fazem o bem por fazer, acabam sendo utilizados também nesses aspectos. Por isso que usa aqui, o Kardec usa o termo, estão sob a dependência de espíritos superiores. Não quer dizer que tudo que eles façam, o fazem por ordem dos espíritos superiores. Não. Quer dizer que eles fazem por conta própria, mas os espíritos superiores, em função dessa energia mais densificada, por assim dizer, utilizam-nos nesse aspecto. Principalmente das ações físicas, né? A mediunidade de efeitos físicos, né? Que óbvio é de uma pessoa encarnada, mas a energia se associa mais com esses tipos de espírito. Então eles atuam muito nos fenômenos tiptológicos, ou seja, os barulhos, nos fenômenos sematológicos, ou seja, a movimentação dos corpos inertes. Né? Então são esses, nesse sentido que aqui Kardec coloca. Não é dependência no aspecto de que tudo que eles fazem é por ordem dos espíritos superiores. Obviamente que não, porque as intromissões, as inconsequências são por ordens deles mesmos, né? É da natureza desses espíritos. Então é nesse sentido. E aí segue Kardec, em suas comunicações com os homens, a linguagem de que servem é por vezes espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e os retratam em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Né? Então, esses aspectos, né, aqui a Grazi pergunta se é dado a esses espíritos a possibilidade de fazer esses efeitos de som e movimentações materiais. Sim, é uma característica deles. É em função da densidade, da energia mais próxima à nossa realidade material. Então, nessa junção, né, da energia material e da energia espiritual que eles têm mais próxima à matéria, atuam mais diretamente nessas ações, né, por assim dizer, materiais. Né? Mas isso depende, obviamente, de uma condição de um médium de efeitos físicos na Terra, para que possa, num processo que a cultura passou a chamar de
ectoplasmia, né, num processo de ectoplasmia, acontecer por assim dizer, a junção dessas duas energias, né, eminentemente materiais e as espirituais não tão sutis, né? Aqui o Expedito diz, são propagandistas de fake news, mais ou menos, né? As fake news espirituais, porque também temos sim, Expedito, muito bem colocado da sua forma assim, bem humorada, nós temos sim muitas fake news do mundo espiritual. Temos muitas mensagens mistificadoras, temos muitas mensagens não verdadeiras em termos de conteúdo, temos sim. O que não falta é esse espírito de divertimento, esse espírito de leviandade, seria melhor dizer, leviandade em muitos espíritos. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, já disse isso na última live, cuja característica é o mal, a predominância do mal, há, óbvio, uma proporção maior da imperfeição, dos espíritos imperfeitos. Então, sim, nós temos muitas fake news, né? Notícias falsas vindas do mundo espiritual. Temos. Resta-nos ter bom senso, maturidade para saber distingui-las, ou sabermos distingui-las. E aí segue Kardec, né? Quase sempre a comunicação, veja, quando em comunicação com os homens, a sua linguagem ela pode ser espirituosa, divertida, né? Mas não tem profundidade. E esse é o ponto que Kardec mais trabalha. Esse é o ponto que Kardec mais trabalha. A linguagem dos espíritos. A linguagem. Em tudo devemos observar a linguagem. Em tudo. Nos textos, na psicografia, na psicofonia, nos livros. Linguagens superficiais, linguagens, me permito a expressão, chulas, linguagens triviais em assuntos sérios, não são características de espíritos bem formados, de espíritos, por assim dizer, evoluídos ou mais evoluídos. Não se coaduna, realmente não. Uma mensagem pueril, infantil, assinada por um espírito de grande envergadura, uma linguagem superficial que trata de coisas fúteis, não vem de um espírito superior. Não quer dizer que os espíritos superiores não sejam bem-humorados, é diferente. Todo espírito superior, toda pessoa superior, evoluída, melhor dizendo, tem bom humor, não há dúvida. O bom humor num nível também de seriedade. É um bom humor não agressivo, é um bom humor não jocoso, é um bom humor não irônico, é um bom humor. Porque estão de bem com a vida, óbvio. Se estão de bem com a vida, o bom humor é característica. Agora, só observarmos, por assim dizer, a educação do bom humor, é só isso. Como diz aqui a Lei 73, Lima, o bom humor inteligente, né? A doutora Marlene Rosa nos diz aqui, a linguagem é a identidade do espírito, exatamente. Mas é o bom humor, a alegria, o bom humor. O que nós temos que separar é o bom humor das ironias agressivas. Isso é que é diferente. Então os espíritos superiores eles se comunicam com o bom humor, desprovidos, porque nós confundimos seriedade com severidade. Os espíritos superiores eles são sérios, eles não são severos. Sérios é diferente. Ser sério é tratar com seriedade. E a seriedade não é sinônimo de severidade. Seriedade não é sinônimo de, me permita a expressão, cara fechada. Não. A seriedade é tratar com respeito, só isso. Aquilo que é tratado. Né? E com esse bom humor que é característico dos bons espíritos. Se nós observarmos
algumas poesias advindas do mundo espiritual, nos aspectos da antologia espiritual, nós veremos sonetos, né? Versos bem-humorados, muito agradáveis. Então, um espírito superior, ele é seriamente bem-humorado, humoradamente sério, é diferente, né? Mas é a linguagem. O assunto sério trata-se com a seriedade e a respeitabilidade necessárias. Né? Então são esses pontos que nós precisamos observar. E os espíritos levianos são, a palavra está dizendo, levianos. Brincam com tudo, brincam com as desditas alheias, brincam com coisas sérias, não dão um tratamento de atenção séria a coisas que demandam essas atenções sérias. E nós vemos muito vemos muito isso. A jocosidade é uma das marcas. Nós precisamos observar bem esse ponto, bem esse aspecto da jocosidade. É esse o ponto. E aí Kardec vai para a questão 104, espíritos pseudo-sábios. Esse grupo, essa classe pseudo-sábios, para mim, tá? E aqui sujeito a todos os meus erros de observação, entre esses espíritos imperfeitos, eu os tenho como os mais ardilosos, os mais, vou usar uma expressão talvez um pouco pesada, os mais perigosos. O espírito leviano, malévolo, você distingue com facilidade. Mas o espírito pseudo-sábio, o que significa a palavra, o prefixo pseudo? Significa falso. Pseudo, falso. Então, aqui vejam, espíritos pseudo-sábios, falsos sábios. Os falsos sábios, que são ardilosos, que enganam, que se passam, esses são os típicos da linguagem do Cristo, lobos em pele de cordeiros. Esses espíritos pseudo-sábios. E são muito presentes nas reuniões mediúnicas. São muito presentes em trazer mensagens que geram confusões. Eles são muito hábeis em falar verdades e, nas verdades, colocar mentiras. Eles misturam verdades, ou melhor dizendo não, eles misturam verdades às mentiras. E como nós vemos nas mensagens pontos verdadeiros, nós damos a mensagem por inteira como verdadeira. E aí vem os pontos falhos, falsos. E aí nós tomamos o duvidoso por certo. Tomamos o errado por certo. É por isso que eu os tenho como os mais perigosos. É a classe mais perigosa, porque é uma classe ardilosa. É uma classe que sabe esperar a hora certa de agir. É uma classe que alimenta a vaidade, que alimenta o orgulho de maneira subreptícia, ou seja, nas entrelinhas. E eles vão manipulando para na hora certa, na linguagem do xadrez, darem o checkmate. Na linguagem do xadrez é aquela hora que você fecha, dá o checkmate. Então eles são espíritos manipuladores, altamente manipuladores. São, no meu modo de entender, com toda a vênia aos que entendem de maneira diferente, são mais perigosos. São os espíritos mais ardilosos que nós temos. E encarnados não mudam. Encarnados são ardilosos também. Encarnados são espíritos que suscitam um ar de conhecimento. Suscitam nas pessoas vê-los como conhecimento grande, como pessoas sábias, como pessoas detentoras do mais alto gabarito da intelectualidade. E assim elas agem ardilosamente. E vão envolvendo pessoas, ludibriando pessoas, explorando a boa-fé das pessoas. Então esse aspecto, o ardil, é uma característica
do pseudo-sábio. Também nos outros. Em todas as outras categorias ou classes de espíritos imperfeitos, o ardil faz parte. Mas no pseudo-sábio, ele lida com esse ardil de uma forma muito mais, por assim dizer, especializada. Né? Eles são especializados em saber envolver, saber enganar as pessoas. Então vejamos aqui o que Kardec fala dessa oitava classe. Seus conhecimentos, vejam aqui Kardec dizendo, seus conhecimentos são bastante amplos. Olhem só, olhem por favor. Seus conhecimentos dos pseudo-sábios são bastante amplos. Significam que eles têm uma grande inteligência, que eles têm, sim, um grande conhecimento. Não são ilimitados, óbvio. Vejam, seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Acreditam saber mais do que realmente sabem. Aí vem. Mas tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles tem um caráter sério, que pode iludir quanto às suas capacidades e luzes. Porém, na maioria das vezes, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, em meio aos quais despontam a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que não puderam se livrar. Então vejam como Kardec os caracteriza. Kardec deixa claro, os pseudo-sábios têm um amplo conhecimento. Já evoluíram, principalmente na esfera do conhecimento, mas guardam esses resquícios, ou melhor, guardam os elementos do preconceito, das ideias sistemáticas. São orgulhosos, se colocam superiores aos outros, abusam da inteligência, exploram, já disse, a boa-fé alheia, fazem as pessoas mais crédulas de joguetes, as crédulas e ingênuas. Então, mais uma vez, é importante observar a mensagem, a linguagem, o conteúdo, e nós perceberemos no conteúdo aqueles lances de coisas boas e de preconceitos. Aqueles toques inteligentes de preconceitos que muitas vezes não percebemos. Não percebemos os toques de preconceitos. É preciso ter um olhar, como dizia o Cristo, quem tem olhos de ver, que veja. Então, é preciso ter o olhar de olhos que veem, para entender, para perceber alguns ardis. E é isso que acontece em muitas comunicações. É isso, infelizmente, que vemos em alguns livros psicografados. É isso que vemos algumas vezes em mensagens psicofônicas, psicográficas. Vêm alguns elementos absurdos que ferem a boa lógica, que ferem a boa razão. É preciso observar isso. E essas são as mensagens mais do dia a dia que nós temos. Trazem teses absurdas, teses que não passam pelo crivo da razão, teses que se distanciam do pensamento realmente espírita, teses que contrapõem-se à linguagem do Cristo, interpretações interesseiras para defender as suas causas, os seus pontos de vista. Buscam fundamentações em outros tais quais como eles. E a Beth pergunta, todos são conscientes? Sim, os pseudo-sábios têm consciência do que estão fazendo, porque senão não seriam pseudo-sábios, seriam levianos. Eles têm consciência do que fazem, e fazem
com o dolo intelectual, o dolo emocional. É isso, são digamos, astuciosamente invasivos, querem mudar a consciência alheia, querem se imiscuir nos pensamentos alheios. E o que me chama a atenção e, de certa forma, gera uma certa preocupação é porque conseguem introduzir as ideias e têm seguidores. E por vaidade adoram ter seguidores. Seguidores a tal ponto que os colocam acima da própria doutrina, quando falam, aspas, do Espiritismo. Quando, de maneira enganosa, querem explicar o Espiritismo. Então, é delicado. Por isso que precisamos sempre estar atentos, estudar o Espiritismo, para podermos distinguir as linguagens. Quantas vezes tomamos o falso por verdadeiro? Quantas vezes? Porque há uma diferença, Beth, entre aquele que inconscientemente acaba interpretando errado, mas tem boa fé. O que nós podemos colocar no pseudo-sábio é a má fé. Há pessoas de boa fé que incorrem em erros, mas de boa fé. Porque entendem e tentam passar um entendimento, mas de boa fé. E são muitas pessoas de boa fé. Todos nós erramos, todos nós erramos. Mas erramos em tese com boa fé. Erramos. Quantas vezes eu já fui corrigido? E agradeço por sê-lo. Mas não há má fé nas pessoas. O que aqui nós temos que colocar é a má fé. É a má fé. Agem de má fé. Agem já pensando nas vantagens pessoais. Utilizam frases ilusórias, ou que iludem, melhor dizendo, as pessoas, os incautos. E fazem isso porque querem fazer esses espíritos pseudo-sábios. Dona Marlene diz aqui, precisamos aprimorar a capacidade de discernimento, exatamente. Né? A Marla diz aqui, fé raciocinada, exatamente. Né? A Shirley, né, diz aqui, infelizmente temos muitos espíritos astutos tirando proveito dos espíritos de bom coração. Exatamente, Shirley, exatamente. Então é esse ponto aqui do pseudo-sábio que nós precisamos avaliar. Né? E nós também, de vez em quando, temos alguns lances, né, de pseudo-sabedoria, todos nós. Tem vezes que nós queremos impor as nossas ideias sem necessariamente ser as nossas ideias as ideias corretas. Muitas vezes queremos impor nossas vontades, impor nossos raciocínios. Né? Então é preciso a gente ter um pouco de cautela, porque algumas vezes nós temos lances, né, de pseudo-sabedoria, ou se temos. Então precisamos, mineiramente falando, baixar o facho, né? Abaixa o facho, né? Dizemos aqui em Minas. Né? Agora, é fácil, é simples distinguir a linguagem? Não, porque senão não haveria tantos enganos assim. Né? Esses pseudo-sábios aqui, sábios, se nós quisermos usar uma linguagem assim mais dos evangelhos, né? Podemos chamá-los de falsos profetas, né? Como está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Se olharmos os versículos 23 e 24 do Evangelho de Mateus, nós veremos lá Jesus dizendo, né? Se vos disserem o Cristo está aqui ou está lá ali, não acrediteis. Né? Vejam como ele dizia. Né? Diz assim, sua linguagem, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Enganaria até os eleitos. Tamanha a dificuldade de discernimento que se tem, é lógico. Por isso são sábios falsos, pseudo-sábios. São inteligentes. Então vamos observar isso. Não há nenhum problema em, num primeiro momento, nós não darmos atenção, nós rejeitarmos que seja uma mensagem. Num primeiro momento, até que seja analisada, percebida, observada. Como diz o espírito, ou disse o espírito Erastro,
lá no capítulo 20, salvo engano, do livro dos médiuns, é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. Então, os espíritos evoluídos, os espíritos superiores, por assim dizer, os bons espíritos, eles não se importam em serem questionados. Não se importam. Não se importam. Pelo contrário, gostam de ser questionados. Mas os espíritos pseudo-sábios se incomodam quando são questionados, porque entendem-se donos da verdade. Então é preferível, como disse Erasto, rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. E aí alguém colocou médiuns, sim, médiuns imperfeitos, e sim. Então é uma alerta que os espíritos nos trazem com relação a isso. E aí voltemos à ideia de João, lá na sua primeira epístola, que nós falamos aqui na última live, na primeira epístola de João, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, salvo engano, versículo 11, em que o Espírito João escreve: irmãos, não creais em todos os espíritos, vede primeiro se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas existem. Então vejam, não creais em todos os espíritos, vede primeiro se eles procedem de Deus. Vede primeiro se eles procedem de Deus. Mostrando então esse aspecto de discernir, de observar primeiro. Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium segura, experiente, ela guardou por anos, o livro Memória de um Suicida antes de publicá-lo. O texto, a mensagem, aquele conjunto que compôs o livro Memória de um Suicida, Dona Ivone Pereira guardou anos até ter certeza que poderia divulgar, publicar, por ser verdadeiro. Chico aguardou por anos para editar o livro Nosso Lar, em função de alguns fatos ali que poderiam causar estranheza. Ele esperou um tempo para que pudesse verificar se havia outras informações que auxiliariam ou que coadunariam com o que ele ali lançaria no livro. Foram anos, para não dizer década ou décadas, que eles aguardaram. Vejam, isso se chama seriedade. Isso se chama respeitabilidade. Isso se chama prudência. Isso se chama maturidade. Agora, o que nós vemos com frequência. O livro, a psicografia ainda nem acabou de esfriar no papel e já está sendo editada para lançar livros. E aí nós nos confundimos porque muitos achamos que só pelo fato de o livro ter sido escrito por um espírito, tudo que está ali é verdadeiro. Não. Não é o fato de ter vindo dos espíritos que o conteúdo é correto, é verdadeiro. Não, porque esses escrevem também. Então é preciso ter esse bom senso. Precisa ter essa certeza, por assim dizer, para trazer a lume essas mensagens que chegam. Contradições e mais contradições. E aqui vale não só para os espíritos, para nós mesmos. Cuidado com o que nós escrevemos, cuidado com o que nós passamos à frente. Quantos de nós somos divulgadores de falsas verdades por não pararmos e observarmos para depois seguir com um comentário? Quantas vezes fazemos isso? E aí não é por maldade, não, mas é por falta de seriedade no trato daquele assunto. É por falta de cuidado. Vou mudar a palavra, vamos tirar a palavra seriedade. Por falta de cuidado. Falta de cuidado. De cuidado de avaliar se aquilo é verdadeiro, se aquilo tem um propósito útil. Porque muitas vezes é verdadeiro, mas qual a utilidade desse propósito? Ou qual propósito de utilidade teria? Que grau, né, de utilidade teria?
aqui a Luciane fez a correção, João 4:1, né? O não creais em todos os espíritos, por isso eu disse, salvo engano, 4:1. Então percebamos isso, quantas vezes nós fazemos isso? E infelizmente temos a aplicabilidade do nosso ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto, não é assim que a gente aprende? Né? E acontece, quem conta um conto aumenta um ponto. Então cuidado, nós também temos cuidado com isso. Escrever livro é algo delicado, gente, porque aquilo vai ficar. E se eu trago conceitos que são preconceitos no aspecto de não analisados, pré-apresentados, aquilo vai ficar. E muitos podem direcionar seus caminhos por aquilo que foi escrito. Então é muito sério esse aspecto de se pronunciar, principalmente na escrita. E nós vemos pessoas que parecem uma máquina de produção literária, né? A cada mês, 2 meses, 3 meses, está lançando livros. E aí você pega aqueles livros e começa a lê-los, percebe que é um repetindo o outro, mudando a forma de escrever, mas falando a mesma coisa. Desculpe-me, não estou fazendo crítica pejorativa, mas são séries que andam em círculo. Basta observar isso. Vão fazendo linha de produção. Não há densidade naquilo que está escrito. Não há verossimilhança com a realidade naquilo que está escrito. E muitas vezes por influência espiritual. Influência, não estou nem dizendo mediunidade, apenas uma influência superficial. Como que uma massagem de ego advinda do mundo espiritual. Uma massagem de ego. Então, vamos pensar nesse sentido. Vamos aprofundar nesse sentido, para não cairmos nesses aspectos de pseudo sabedoria. Ok? Sigamos. Não estou fazendo aqui nenhum discurso, pelo amor de Deus. Não estou fazendo nenhum discurso contra. Não é isso. Estou apenas chamando a atenção para observarmos melhor as coisas. Porque muitas vezes temos sofismas. Muitos se reportam a Paulo, o apóstolo, dizendo que observai tudo e retende o que foi bom, o que for bom. Né? Paulo havia dito, observai tudo e retende o que for bom. Sim, mas observar tudo significa ter a maturidade para distinguir o que é bom e o que não é bom. Então precisamos ter alguns pressupostos para esses aspectos, para essas questões. Ok? E em tudo, não estou me referindo aqui só à doutrina espírita, não, pelo amor de Deus, em tudo. Tudo que se nos chegar, observemos, olhemos primeiro. Notícias, falas, escritos, observemos primeiro. Analisemos, não tenhamos pressa em emitir opiniões. Não tenhamos pressa em emitir opiniões. Não tenhamos pressa em registrar num livro nossas opiniões. Prudência. E a questão 105, 7ª classe, Kardec os chama de espíritos neutros. É interessante, espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, quer em moral, quer em inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então vejam, neutros. Não é tão bom para fazer o bem, não é tão mal para fazer o mal. Só que tem um detalhe, né? Se o espírito deixa de fazer o bem, nessa neutralidade, a neutralidade no bem acaba permitindo a ostensividade do mal. Veja, a omissão no bem permite a ação do mal. Porque a ideia que os espíritos nos trazem, principalmente lá no Código Penal da Vida Futura,
né, nos 33 artigos desse Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, nós perceberemos claramente isso no aspecto, principalmente no artigo 7º, né, ou no item 7, no artigo 7º desse Código Penal da Vida Futura. Kardec nos fala que nós somos responsáveis, no artigo 9º também ele trabalha a ideia, nós somos responsáveis pelos males que fazemos. Também somos responsáveis pelos males advindos dos bens não feitos. Porque na ideia kardeciana, capítulo 3 do livro A Gênese, o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Como o escuro é a ausência da luz. É a ausência da luz. Então aqui na ideia do neutro, não é naquela ideia assim, não, eu sou neutro, não faço mal para ninguém. Mas a pergunta também deve ser, faz o bem para alguém? Então chama-se de neutros porque não tem uma propensão. Eles não têm uma propensão para o bem, nem uma propensão para o mal. São indiferentes e tendem para qualquer dos lados, dependendo das circunstâncias. Por isso, neutros. E um espírito neutro será sempre conduzido e nunca conduzirá. Será sempre conduzido. Na linguagem nossa, coloquial, né, lá da infância, é um vai com as outras. Né? São pessoas que vão com as outras. São esses espíritos neutros. A Lâmia diz aqui, não fazer o bem já é o mal. Sim, a ausência do bem, o mal se coloca. Por isso essas omissões, né? Pensemos nesse sentido, ou seja, veja, e aqui há uma característica, não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, vulgar, do vulgo, né? Vulgar no sentido do vulgo, né? Do medíocre, daquela condição de meio termo, né? O que é mediocridade? Mediocridade não é bobeira, não é não ser inteligente, não. Medíocre é aquele que se contenta em ficar entre o mínimo e o razoável. Isso é que é medíocre. Se contenta ficar entre o mínimo e o razoável. É aquele aluno que na sala de aula pergunta assim para o professor: qual que é a nota mínima para eu passar de ano, para eu ser aprovado? Quando pergunta qual é o mínimo que eu preciso para ser aprovado, isso é a mediocridade. Que não quer ir além, que não quer o esforço, que não quer não quer caminhar à frente. Então o medíocre é aquele que se contenta entre o mínimo e o razoável. É isso que vai à ideia do vulgo. Né? O vulgo aqui do vulgar é do vulgo, né? Do que está ali no medíocre, não quer avançar. Então o espírito neutro é aquele, né? Estou ali, né? Vou para cá ou vou para lá, não interessa. Mas ele ora é conduzido ao bem, ora é conduzido ao mal, mas não por vontade de fazer o bem, não por vontade de fazer o mal, mas por falta de uma estrutura, né? De certa forma, sim, né? Aqui, desculpa, fica tudo escrito emendado, né? JB Represte, desculpe-me aqui. De certa forma, nós temos o pensamento vulgar, ou seja, mediano, né, na humanidade. Então, o que eles querem dizer é que são espíritos neutros. Né? É o tanto faz, né? O espírito tanto faz assim, tanto faz assado, é o tanto faz. Né? E não se elevam acima dessa mediocridade, né? Acima dessa, digamos, desse nível do vulgo. Né? E diz aqui Kardec, inclinam-se tanto para um lado quanto para outro. São os chamados neutros. E aqui talvez encaixemos-nos, né? A maioria de nós talvez nos encaixemos aqui, né? Sei lá. A maioria de nós. E a sexta classe, em que Kardec fecha a terceira ordem dos chamados espíritos imperfeitos, né? João Batista, desculpe então, João Batista, é porque ficou emendado aí, João Batista, então o JB, agora eu entendi o JB, João Batista. A sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Espíritos batedores e perturbadores. Olha o que Kardec fala. Esses espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta, pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes,
da terceira ordem, ou seja, podem pertencer a todas as classes dos espíritos imperfeitos. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento e desdobramento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais apegados à matéria do que os outros espíritos e percebem e parecem ser agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer na entranha da terra. Reconhece que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam útil as manifestações desse gênero, servem-se desses espíritos como auxiliares. Aqui, na verdade, essa questão 106, ela reforça o que foi dito aqui na questão 103, né, dos levianos. Que Kardec está dizendo que, ao chamar de espíritos batedores e perturbadores, ele não está criando, de certa forma, uma classe específica. Ele está dizendo que há essa característica nos espíritos e que muitos as têm, mas que têm outras características marcantes das outras classes. Então, espíritos malévolos podem ser batedores, perturbadores. Espíritos levianos podem ser batedores, perturbadores. Espíritos pseudo-sábios podem assim agir, espíritos neutros podem assim agir. Vão no oba-oba, vamos dizer assim. Né? Então eles querem mostrar isso. E quando dizem lá na questão 103 que os espíritos superiores muitas vezes utilizam, aqui mais uma vez os espíritos reforçam isso. Porque são mais dados às energias materiais. Então utilizam-os nessas características, né? Ou com essas características. Então aqui nós vimos essa terceira ordem de espíritos, dos chamados espíritos imperfeitos, né? Em que vimos aqui então espíritos impuros, espíritos levianos, pseudo-sábios, espíritos neutros e os perturbadores, batedores, que Kardec diz que, embora ele os coloque em uma classe, necessariamente não formam uma classe distinta. Né? Necessariamente não formam uma classe distinta. Então é isso que Kardec coloca. Né? Depois, nós ainda temos tempo, ele vai trabalhar a segunda ordem dos espíritos. Como disse no início, esse nosso estudo ele tem mais ou menos 60 minutos, né? Então ainda temos aqui uns 15 minutos. Segunda ordem, os bons espíritos, ou espíritos bons. Então percebamos como Kardec vai identificar essa ordem. Ele coloca nessa ordem quatro classes. A Lame aqui chama atenção para falo em duendes, gnomos, na categoria lá da questão 103, é o que eu disse lá, são folclores, né? Ou seja, o nosso folclore dá esses nomes porque são espíritos levianos, lidam com os fenômenos da natureza. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque quando nós chegarmos lá na questão 582 à frente, nós vamos falar um pouco disso. Né? Não dos elementais propriamente dito, mas dessas características, né? Dessas ações, né? Das influências. Né? Quando olharmos também lá das influências dos espíritos nos fenômenos físicos, tem sim, mas isso nós estudaremos um pouco mais à frente, né? Ou bem mais à frente. Voltando aqui para a segunda ordem, então, nós vemos aqui as características gerais dos bons espíritos. Se Kardec os divide em quatro categorias, em quatro classes, é para mostrar que entre os bons espíritos, vejam agora, bons espíritos ou espíritos bons, né, totalmente diferente dos espíritos imperfeitos, os espíritos bons, mesmo dentre os espíritos bons, há diferença. É isso que é interessante perceber. Há diferença de evolução, inclusive, dentro dos bons. Todos são espíritos bons, mas têm classes diferentes. Tem os espíritos benevolentes ou benévolos, né? Os espíritos de ciência ou sábios, os de sabedoria, os superiores. Né? Então, percebamos esse aspecto. Né? São mesmo dentre os espíritos bons, não é classe única. São espíritos bons, todos iguais. Não são iguais. São semelhantes e são iguais em alguns aspectos, mas tem diferença entre eles.
Isso é importante perceber. Até mesmo para nós observarmos os espíritos bons, ou os bons espíritos. Não tem traços de maldade, não tem traços de inferioridade, porque são bons espíritos, ok? Vamos lá então para as características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Totalmente diferente dos imperfeitos, que é predominância da matéria sobre o espírito. Aqui é predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. O que nós vimos lá na caracterização geral dos espíritos imperfeitos? Desejo no mal. E aqui os espíritos bons, desejo no bem. Desejos no bem. Suas qualidades, prestemos atenção, suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançados. Então, mais uma vez, mostra Kardec que os espíritos bons têm graus. Uns, vejam o que diz Kardec, uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Mostrando então que há espíritos bons que caminham mais para a área do conhecimento. Há espíritos bons que caminham mais para a área da moral. Há espíritos bons que caminham mais para a área da benevolência. Sem com isso deixarem de serem bons. Continuam bons espíritos, mas têm uma certa propensão, ou melhor dizendo, uma certa predominância de visão, de gosto. Né? Nós vamos ver isso. Os mais adiantados, olha a expressão, os mais adiantados. Se existem os mais adiantados na ordem dos bons espíritos, é porque existem os menos adiantados. Existe também espírito menos adiantado. Então veja, a própria frase vai mostrando isso. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda, prestemos atenção, espíritos bons, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corporal, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. Então olha aqui para a gente, olhemos isso para perceber. Espíritos bons, com manias, olha só que interessante. Isso é para mostrar que não são puros, porque existe a primeira ordem, existe a primeira ordem, espíritos puros. É a primeira ordem, espíritos puros. Aqui são espíritos bons. Então voltemos à leitura que Kardec nos traz. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corporal, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. Olha que interessante. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. E o fato de serem espíritos bons não significa espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito. Compreendem Deus e o infinito. Se compreendem Deus e o infinito, voltemos à questão número 11 do Livro dos Espíritos, que fala que quando não mais obscurecido pela matéria, quando não mais obscurecido, aqui guardam traços da matéria, mas não são obscurecidos pela matéria. Então observemos a questão número 11 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta, um dia o homem verá Deus e entenderá Deus? E eles respondem, quando não mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá Deus, verá e entenderá Deus. Entendemos? Então, nesse sentido, eles não têm predominância da matéria sobre o espírito. Predomina o espírito sobre a matéria, mas guardam traços. Mas guardar traços materiais não significa estar obscurecido pela matéria. Então os espíritos bons não estão obscurecidos pela matéria, mas guardam traços da questão material. Por isso estão sujeitos a reencarnações. Nós veremos depois cada classe, tá? Cada classe, são 4 classes. Por hora estamos falando das características gerais.
das características gerais. Ok? Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Felicidade dos bons, não dos puros. Felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha que coisa interessante. Não é só pelo bem que fazem, é pelo mal que impedem. Olha só que interessante isso. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Não só fazem o bem, como ainda impedem o mal. Isso me faz lembrar o artigo, salvo engano, confiram lá, o artigo 21 do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. Me faz lembrar isso. Esse artigo 21 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Lá nesse artigo 21 do Código Penal, diz assim: ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha impedido quando poderia fazê-lo. Ou, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando poderia fazê-lo. Essa última parte é que me chama a atenção para esse ponto. Impedido. Os bons espíritos tentam impedir os erros das pessoas. Por que eu digo tentam? Porque a decisão, a deliberação é pessoal. A pessoa delibera por si mesma. Então veja, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Olha que coisa interessante. Eles não têm a inveja, não guardam remorso. Vejam. Mas todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Então aqui é um ponto que nós precisamos guardar bem. Eu nem grifei, eu circulei, mais do que grifei, eu circulei essa frase aqui agora. Mas todos. Então aqui quando falam todos, estão se referindo às 4 categorias, às 4 classes. Vejamos a expressão. Todos, e Kardec utiliza uma conjunção adversativa, mas todos ainda, vejam aqui a condição adverbial de tempo, todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Passar por provas, em outras palavras, reencarnam. Estão sujeitos, sim, à reencarnação. Olha que coisa interessante. E segue Kardec. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Aqui quando diz protege na vida os que se tornam dignos dessa proteção, não é digno no sentido de esse eu, não é, dos que se associam aos mesmos interesses no bem, por uma questão de afinidade no desejo do bem. Segue Kardec. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Fazem o bem pelo bem. É muito interessante isso. A esta ordem pertencem os espíritos que muitos designam nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância, foram considerados como divindades benfazejas. Pode dividi-los em 4 grupos principais, que nós vamos avaliar, vamos analisar cada um deles, a partir da questão 108. Então vejamos aqui como Kardec nos
caracteriza ou caracteriza, nos apresenta a caracterização dos espíritos bons. São felizes pelo bem que fazem, pelo mal que impedem, estão sujeitos às provas, a reencarnações. São diversos em termos de níveis, Quando encarnados, são benevolentes, são bons com os semelhantes, não são movidos por orgulho, nem por egoísmo, nem por ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem, pelo prazer de fazer o bem. Faz o bem porque faz bem fazer o bem. É nesse sentido. A Xiomara diz aqui, a nossa meta, a nossa meta. Né? A nossa meta. Esse sim, é essa característica. Né? Aqui a doutora Marlene pede assim, você pode dar exemplos de espíritos bons que reencarnaram na Terra? Doutora Marlene, eu não gosto de nominar, né? eu acho um pouco delicado nominar, né? Porque eu estaria fazendo eu mesmo um juízo de valor, né? Para poder falar do nível espiritual. Eu vi aqui que várias pessoas colocaram nomes, fulano de tal deve ter sido, o espírito tal Em tese sim, os nomes que eu vi citados aqui, em tese sim. Mas eu particularmente sou um pouco resguardado em relação a isso. Me desculpem, pode ser uma falha da minha parte, pode ser sim, não é omissão da minha parte, mas é um aspecto que eu prefiro não nominar, porque é uma escala para ser vista com olhos da espiritualidade. Aqui encarnados eu posso dizer pessoas excelentes, foram pessoas boníssimas, pessoas excelentes, pessoas na nossa linguagem aqui de encarnados, pessoas assim de coração puro, aberto, né? Posso isso dizer sim, né? Porque nós as vimos, com muitas dessas nós convivemos, e eram pessoas boas, isentas de erros. Isso eu não posso dizer, né? Não saberia dizer que todos nós, se estamos sujeitos à reencarnação, é porque não atingimos a perfeição, né? Absoluta, né? Como dizem aqui os espíritos, né? Até que atinjam a perfeição absoluta. Então dizer, eram perfeitos nesse sentido? Não, mas eram bons, ou se eram essas pessoas, né? Aqui a Grazi traz Irmã Dulce, Chico Xavier, Mother Teresa, né? Ela até escreve Mãe Teresa aqui, Mother Teresa. Ok, são pessoas sim, como tivemos no Oriente, né? Pessoas que traziam essas ideias, pessoas encarnadas ali com bons pensamentos, boas ideias, né? Um Siddhartha, né? Que caminhou para alguns pensamentos, Hermes, Forri, né? Tivemos vários no passado longínquo, né? E tivemos vários no passado remoto, tivemos vários no passado recente e temos ainda no presente várias pessoas boníssimas, que de certa forma nos dão a entender que são almas boas, espíritos bons. Dá realmente a entender isso. Mas criar uma escala por mim, né, diz aqui a doutora Marlene, Mohandas Gandhi, Satya Sai Baba, diz aqui a Ângela, né? Satya Sai Baba, tivemos vários, né? Então, são pessoas boas, não podemos dizer o contrário, são pessoas boas. Agora, eu sinceramente, me desculpem, eu não fico à vontade para eu mesmo dizer que escala, em que nível estão. Principalmente quando formos estudar aqui as 4 categorias, né, as 4 classes, né, na próxima live. Então eu não fico assim muito à vontade para fazer esse juízo. Nem para os imperfeitos, tá? Nem para os imperfeitos, não é só com os perfeitos, não. Nem para com os imperfeitos, né? Aqui diz Papa Francisco, Júlio Lancelotti, várias pessoas estão dizendo nomes aqui, e de pessoas boas, sem dúvida. De pessoas de bom coração, sem dúvida. Sem dúvida, bom coração. São perfeitas? Não. Creio que não, porque se fossem perfeitas não estavam encarnando. Então estão aqui nessa última frase, tem que passar por provas. E todos eles, hein? Todos esses nomes citados que eu vi aqui, Eurípides, Bezerra de Menezes, vejam, todos esses nomes citados aqui passaram por provas. E provas difíceis.
mas passaram. Passaram no sentido de vivenciaram e passaram no sentido de venceram as provas. Porque nos são exemplos, inclusive. Nos são exemplos a serem seguidos. E temos pessoas boas que estão fora do campo religioso. Ixi, quantas? Muitas pessoas boas fora do campo religioso. Estão lá no campo da ciência, estão lá no campo da educação. Quantos educadores nós tivemos no passado? Pestalozzi, quantos educadores assim que tinham né, que tinham uma dedicação para o bem das pessoas. No campo da educação, no campo da ciência, no campo da religião, no campo da filosofia e diversos, né? No campo da caridade, né? Diversos, né? Felizmente, diversos, né? Diversos. Então, eu não vou citar os nomes, porque eu volto a dizer, eu não faço juízo, eu não estabeleço escala, né? Nem para espíritos imperfeitos, nem para espíritos bons. Né? Vejamos as obras, vejamos o que fizeram. Apesar de alguns erros, vejamos o saldo. Isso é o ponto importante. Vejamos o saldo. É o saldo do que fazem ou fizeram é que é o que nós temos que observar. Né? Então esses seriam os espíritos bons. E alguém fez uma observação aqui, uma pergunta, se não me engano, Valéria, sobre Jesus, foi o único espírito puro que aqui tivemos na Terra. No sentido extremo, sim, foi. Mas quando nós vimos aqui a primeira ordem, espíritos puros, Kardec dá uma generalizada. Né? Agora, Jesus, seria, me permita a expressão, é só para fins didáticos, pelo amor de Deus. Jesus não fugiu à regra. Né? Jesus não fugiu à regra, mas ele é au concours, ou seja, ele não participa dos concursos, é au concours, ele é o eleito sem precisar concorrer, né? Por uma questão muito simples, né? Ele mesmo disse, antes que o mundo fosse, eu sou, né? Dizia ele, antes que o mundo fosse, eu sou. Então não é um caso à parte, porque na lei de Deus não existe exceção. Porque se a lei de Deus comportar exceção, não há equidade. E não havendo equidade, Deus não seria justo. E Deus não sendo justo, ele não seria Deus. Então não há exceção. Todos os espíritos passam pelos mesmos... Nós vamos ver isso logo em seguida. A partir da questão 114, nós veremos isso. Todos passamos pela fileira da ignorância. Não quer dizer que passamos e passaremos necessariamente pela fieira do mal. Não, pela fieira da ignorância. Aí sim, todos. Né? A Núbia faz uma alusão aqui a uma frase de Jesus, né? Quando perguntam a Jesus, Mateus retrata isso muito bem, né? Quando pergunta a Jesus qual foi o maior dos profetas, dos que aqui estiveram, então Jesus responde aos discípulos, eis que dos que de mulher nasceram, ninguém foi maior do que João. Né? O Batista, a Núbia traz aqui, eis que dos que de mulher nasceram, ninguém foi maior do que João. Só que a frase continua. E ele diz assim, mas, mesmo, eis do que diz mulher nasceram, ninguém maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Vejam como Jesus continua a frase, né? Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Então, mostrando que é escala evolutiva. Né? Aqui Jesus quis mostrar uma escala. Então ele diz lá, eis que dos que de mulher nasceram, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Muito bem lembrado, Núbia. Né? Lembrou muito bem aqui essa ideia. Né? Ok? Então, creio que tenha respondido a ponderação que a Valéria fez também. Né? Então, Jesus não fugiu à regra, Jesus não é exceção. O que acontece é que ele já era evoluidíssimo, já era o ser perfeito, por assim dizer, antes mesmo que o planeta existisse. Até porque, diz-nos Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, que a comunidade dos espíritos puros se encarregou da própria formação do planeta. E Jesus já fazia parte, que dizia Emmanuel, né, da qual Jesus fazia parte, né, ou faz parte.
Então, Jesus não é exceção. Ele é o exemplo da regra, ou seja, olha o nível que ele chegou. E aí, então, reputo-me à questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta foi: vede Jesus. Né? Vede Jesus. Não vou entrar nesse âmbito aqui, a Cleresmênia diz: Jesus não era nascido de mulher? Era assim, mas não vamos entrar nesse meio porque não é o nosso foco de estudo. Um dia nós podemos trabalhar essa questão, mas aí é uma expressão idiomática que Jesus usa. Nascido de mulher, filho do homem, filho de mulher, são expressões idiomáticas que Jesus utiliza na época. Filho do homem é uma expressão lá do Velho Testamento, é muito comum isso nos Salmos, né? Referir-se ao filho do homem, ou seja, a humanidade em si mesma, né? O filho de si mesmo, a evolução da própria humanidade. Então, o filho do homem é o filho próprio de si mesmo, ou seja, eu sou filho de mim mesmo, ou seja, eu sou o resultado da minha própria existência, das minhas ações, das minhas vidas, filho do homem. E o filho de mulher é o aspecto genealógico, né? Um aspecto bem típico de genealogia. E Jesus ali ele estava se referindo aos demais, não se referia a ele. Ele estava dizendo sobre a humanidade, não sobre ele. Por isso ele põe João, né? o filho de mulher, eis do que de mulher nasceram. Né? É uma expressão idiomática. E vamos entender bem, expressões idiomáticas elas não podem ser traduzidas no sentido de interpretação na forma literal que são escritas. Né? Por isso chamam expressões idiomáticas, ou seja, típicas do idioma. Idiomáticas, característica do idioma. Né? E ali tinha muitas expressões idiomáticas, por exemplo, engolir camelo, como diz Jesus, né? Engolis, coais um mosquito e engolis camelo, né? É uma expressão idiomática, engolir camelo, né? É uma expressão idiomática, não quer dizer que ele vai engolir um camelo, né? Para nós entendermos aqui, nas nossas expressões idiomáticas, nós temos vários que nós chamamos de ditados populares, e os ditados populares são expressões idiomáticas. Por exemplo, dar com os burros na água. Né? Se alguém for traduzir isso para outra língua, vai entender que a pessoa pegou o animal, né, o que nós chamamos aqui de burro, o animal, e jogou ele na água, entrou com ele na água. Dar com os burros na água, quando na verdade significa frustração. Deu com os burros na água, frustrou-se. É a tradução. Se fosse traduzir para uma outra língua, traduzir-se-ia como frustrou-se. Ficou frustrada a expectativa. E a escrita foi, deu com os burros na água. Eu fico imaginando traduzir a obra de Guimarães Rosa, que tem um léxico todo para ele. Né? Guimarães Rosa tem um léxico todo para ele, tem que ter um dicionário só para ele. Porque ele é rico nas expressões idiomáticas do sertão. Né? Então imagina traduzir a obra de Guimarães Rosa para um outro idioma, se usar a tradução literal. Então, precisa-se utilizar a tradução semântica. O que na semântica significa, traduz o que na semântica da língua sentida, futura se traduziria. Então, cuidado muito com os evangelhos quando nós formos buscar os entendimentos e separemos o que é expressão idiomática daquilo que é literal. Né? Vamos observar isso, além das figuras parabólicas, das parábolas, né, das figuras de linguagem. Então são, vamos dizer, três coisas: a interpretação literal, as figuras de linguagem e as expressões idiomáticas, que nós vamos encontrar nos textos bíblicos, em quaisquer textos, mas aqui nos referimos ao texto bíblico, né? Expressões idiomáticas. Né? Ok? Bom, vamos parar por aqui na questão, então, 107. Na próxima live, se Deus quiser, na quarta-feira, às 20 horas, nós seguiremos aqui para estudar as classes dos espíritos, por assim dizer, bons. Né? Que tem aqui a quinta classe, espíritos benevolentes, a quarta classe, espíritos sábios ou de ciência, a terceira classe, espírito de sabedoria, e a segunda classe, espíritos superiores. Né? Então, as quatro classes que Kardec elenca como parte ou como subdivisão da segunda ordem chamada espíritos bons, ok? Então, muito obrigado a vocês por acompanhar-nos aqui
nessa live deste domingo. Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço a vocês por essa parceria, né, que vocês têm para estudarmos juntos. Eu já chamo assim de nosso grupo de estudo, ou nosso estudo, né, porque esse estudo não é meu, é nosso. Nós estudamos juntos, nós estamos aqui juntos, vocês escrevendo e eu falando, mas estamos aqui juntos, estudando juntos, tá? Somos nós juntos. Então é o nosso grupo, me permita assim dizer, nosso grupo, ou melhor dizendo, nosso estudo. Não é um grupo, porque é aberto, é o nosso estudo, não é meu estudo, é o nosso estudo. Então, que na próxima quarta-feira possamos ter mais uma vez o nosso estudo, né? Que seguiremos a partir da questão 108. Tá? Um bom domingo para todos vocês, uma boa semana para todos vocês, que Deus abençoe a vocês, a nós, né? A mim também, óbvio, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe também as nossas famílias, que Deus nos inspire através dos benfeitores espirituais para fazermos as melhores escolhas para a nossa própria existência e para a nossa evolução. Então, muito obrigado, Deus lhes pague por esse carinho, Deus lhes pague por essa atenção, né? E hoje, se alguém quiser, ainda sigo com algumas lives, né? Tenho ainda mais 2 lives hoje, né? Às 16 horas e às 19 horas. Eu postei lá no meu Facebook, no meu Instagram, os endereços, né? Para quem quiser. Quem tiver a fim de espiar um pouco, né? Não no sentido mineiro de olhar, mas no sentido de expiação, né? Fica aqui o convite, se assim quiserem. Tá? Não me recordo agora de cabeça os temas, mas está lá, né? Está postado aí na minha página, ok? Muito obrigado a vocês, mais uma vez, Deus lhes pague e até quarta-feira às 20 horas, se Deus quiser. Muito bom, muito obrigado e até lá.